Estamos falando de cripto e blockchain. Bitcoin esta manhã caiu, como você pode ver, mas também caiu 40% em relação à alta histórica de 68 mil dólares, que foi alcançada em novembro. Agora está, como você pode ver, em 38 mil, chutando-se. Eu estou aqui com o CEO da Yoga K Global, o fundador da Cardano, Charles Hoxton, que é uma empresa por trás de Cardano, o blockchain mais avançada do mundo. Charles, ótimo ver você por aqui. Muito obrigado por me receber. Então, me conte sobre a saída da entrada da empresa, né, que você foi capaz de fazer em termos de blockchain. Eu quero saber como você está resolvendo crises e o que você está fazendo para lidar com isso. Mas primeiro, nos conte sobre o negócio, com certeza. Então, eu estive no espaço desde 2011 e naquela época ninguém se importava com criptomoedas. Éramos um clube muito pequeno, todos meio que nós conhecíamos, então vimos tremendamente que você comprar por $1, eu estava lá na época que custava $1. Então, nesta época, quando negociávamos no Reddit, no Bitcoin Talk e essas coisas, naquela época estávamos apenas tentando resolver um problema de e-mail por dinheiro, então só queríamos poder enviar valor para as pessoas facilmente, sem risco de contraparte. Então, o que aconteceu é que pessoas disseram, bem, essa é uma ótima ideia, mas queremos programabilidade. É como quando o JavaScript chegou no navegador da web. Então você tem o Facebook, o YouTube, Amazon, todas essas experiências ricas. Em 2013, eu ajudei, encontrei o Ethereum e lá tínhamos contratos inteligentes. De repente, poderíamos fazer vendas coletivas e poderíamos fazer NFTs e deixar todas essas coisas que você vê hoje, que são muito empolgantes. Mas o problema com essas tecnologias é que elas realmente não estão dimensionadas ainda. Então, quando você começa a adicionar muitos usuários e quiser ter um sistema verdadeiramente global, com milhões, eventualmente bilhões, resolver problemas financeiros reais, seja microfinanças na África, ou remessas em El Salvador, ou seja, comércio global ou conformidade ESG, esses tipos de coisa, você simplesmente não tem a tecnologia para fazer isso na escala de milhões a bilhões de pessoas. Então, o que eu fiz em 2015 foi dar um passo para trás e eu disse, tudo bem, vamos começar uma empresa e fazer pesquisas de primeiros princípios. Abrimos laboratório em todos os lugares, em Tóquio, na tecnologia de Tóquio, na Universidade de Wyoming, Universidade de Edimburgo, Atenas, porque eu gosto de comida, desse tipo de coisas, e escrevemos 135 artigos, principalmente entre colegas, revisamos, meio que construímos o back-end científico da camada científica da indústria. Então pegamos esses papéis e os transformamos em código e usado como jatos e foguetes, esses códigos que não pode falhar, e criamos um protocolo chamado Cardano e o lançamos em 2017. Está em funcionamento desde agora. Então temos 3,5 milhões de usuários em todo o mundo, na Etiópia, Burundi e Quênia, até os Estados Unidos, que afirma que é uma história incrivelmente bem sucedida. Pronto, é uma história de sucesso incrível de Cardano, mas deixe-me perguntar sobre blockchain em geral. Com certeza, o que a blockchain pode fazer pelos negócios globais? De quais áreas você acha que a blockchain será mais eficaz para qualquer lugar onde você tenha... Quando você tem um consórcio, atores que precisam trabalhar juntos, não necessariamente que confiam uns nos outros, mas precisam trabalhar juntos para que o mercado se forme, é onde a blockchain é melhor. Então, pode ser um sistema de votação e você pergunta quem conta os votos. Bom, é um sistema de cadeia de suprimentos. Você diz quem audita isso para ter certeza que é compatível com o ESG, qualquer que seja o seu objetivo. Pode ser um sistema de registro médico. Digamos que você sofra um acidente de esqui. Então o médico vai lá em cima e obtém seus registros médicos e você está inconsciente ou algo assim. Então esses problemas são simples de declarar. Mas em coleção por causa da globalização ou por falta de confiança, eles são difíceis de resolver e geralmente os resolvemos sem uma instituição central, algum banco ou algum órgão, e dizem que está no comando. Mas por estar no comando, eles têm uma enorme influência. Vimos isso com as mídias sociais, por exemplo. Eles controlam e falam em certos casos. Então o que você pode fazer com blockchain é remover esse elo central e basicamente ter uma lógica comum e todos eles podem trabalhar de maneira descentralizada. E é isso que nossa indústria tem feito lentamente. Começamos em finanças, que foi a primeira aplicação, e agora estamos analisando tudo sobre comunicação.
em saúde, telecomunicações, todos esses mercados diferentes. Então você acabou de dizer que eu acho que é uma das palavras-chave, que lentamente você se preocupa que as economias internacionais sejam mais rápidas em termos de criar limites regulatórios, em termos de usos, que continuamos saindo dos Estados Unidos. Bem, essa é uma pergunta interessante. Vimos uma tendência global que o status do dólar é a moeda de reserva mundial, porque imprimimos muito dinheiro e por causa dos recentes acontecimentos políticos diminuiu um pouco, mas não é como o que aconteceu quando os britânicos foram para o padrão americano, onde iria dos Estados Unidos para o padrão chinês. Há um desejo global de mudar para um padrão transnacional, que não seja controlado por apenas uma nação, e ninguém realmente quer, no mundo ocidental, o padrão chinês para nos substituir. Então, blockchain é outro exemplo de solução de compromisso. Se você não pode ter outro império assumir, você pode ter uma estrutura transnacional que seja descentralizada e nenhum ator tenha controle sobre ela, que tenha regras justas para todos e todos sejam tratados igualmente e ninguém pode ser deixado de fora dessa ordem. Antes de você ir, eu tenho que lhe perguntar um pouco sobre Krypton, porque você também é um cofundador do Ethereum. Me fale sobre Ethereum versus Bitcoin versus outros. Quero dizer, o que devemos entender sobre essas diferenças, Kryptons? Por que você criou o Ethereum? Sim, existem gerações, então o Bitcoin foi ótimo. O problema com o Bitcoin é que ele só pode fazer um conjunto limitado de coisas que você pode empurrar valor, mas não há programabilidade lá. É por isso que eu uso o exemplo da web. Antes do JavaScript chegar, você poderia construir esses belos sites, mas você não poderia interagir com eles. Você poderia apenas ler o texto, você poderia apenas ver as imagens. Então, quando o JavaScript veio, você poderia programá-los e interagir com eles. E aí o YouTube veio, o Facebook veio e assim por diante, de forma semelhante com o Ethereum. Nós adicionamos suporte, o contrato inteligente. Então você tinha dinheiro programável, você poderia emitir seu próprio dinheiro e você poderia construir seus próprios aplicativos financeiros. E eles não exigem um banco ou intermediário com Cardano. Nós meio que pegamos esses conceitos e então dissemos como podemos torná-los em escala, como podemos torná-los interoperáveis com o mundo financeiro mais amplo e nós adicionamos camadas de governança ao sistema para que você possa descobrir como avançar o sistema e evoluir o sistema. E é uma tarefa bastante complicada. E eu adoro isso. Charles, uma ótima conversa com você. Parabéns. Muito obrigado por se juntar a nós hoje. Muito divertido também. Estamos aqui hoje com Charles Roxon se juntando a nós. E obrigado, senhor.